Boa noite, feliz sábado, Deus seja louvado por mais esse dia, em especial porque estamos juntos, iniciando um sábado e dispostos a ouvir mais uma vez a palavra de Deus. Deus seja louvado por esse momento aqui da ceia. Quero parabenizar aí, imagino as diaconisas, diáconos que organizaram essa linda mesa para juntos celebrarmos esse momento da ceia juntos. Nós vamos para a nossa penúltima mensagem dessa semana. Eu, sempre que estou lendo algum livro sobre um personagem bíblico, ou quando tenho a oportunidade de pregar vários sermões sobre um personagem bíblico, quando está acabando, parece que eu estou sentindo saudade ali das lições que eu aprendi com aquele personagem. E eu espero que você fique com essa saudade de conhecer mais sobre José, mas principalmente imitar a vida de José. Hoje nós vamos para um tema muito especial sobre o propósito da vida de José, que eu espero que fale mais uma vez ao seu coração. Antes de começarmos abrindo a Bíblia, lendo o texto bíblico, eu quero convidá-lo a orar mais uma vez. Vamos orar? Vamos orar? Querido e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez, juntos, ouvirmos a Tua palavra, celebrarmos a ceia e desfrutarmos da Tua presença. Santo Deus, nós vamos estudar um tema muito importante hoje da vida de José e pedimos que o Teu Santo Espírito, mais uma vez, fale ao nosso coração, atenda às nossas necessidades e nos ajude a compreender a salvação em Cristo Jesus através da vida de José. Fala conosco, Santo Deus, que ao final dessa ceia, dessa mensagem, possamos ter a certeza que o Senhor falou ao nosso coração e atendeu às nossas necessidades. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos começar com um texto bíblico de Lucas, capítulo 20. Jesus havia ressuscitado e aqueles dois seguidores dele estavam tristes, angustiados, não conseguiram ver de tanta angústia de que era Jesus que estava caminhando com eles, porque na cabeça deles Jesus estava morto e permaneceria morto, e a esperança deles havia acabado. E de maneira gloriosa, maravilhosa, Jesus se aproxima daqueles dois discípulos e Jesus não faz assim, ó, abre o olho, sou eu, presta atenção. Jesus não faz com que eles imediatamente o reconheçam, porque Jesus queria deixar uma lição preciosa. Jesus começa a falar dele no Antigo Testamento. Você tem que ter em mente que nesse momento não existia uma única frase do Novo Testamento. Nada do Novo Testamento havia sido escrito até então. Então, quando a Bíblia diz que Jesus começou a falar sobre ele nas Escrituras, a Bíblia está dizendo que ele começou a ir lá no Antigo Testamento e começou a dizer tudo que o Antigo Testamento falava sobre ele. Deve ter sido uma das experiências mais gloriosas que alguém já ouviu. Jesus começou a apresentar ele mesmo em várias figuras do Antigo Testamento. Vejam, toda a Bíblia, ela aponta para Cristo. Você não pode passar por uma página da Bíblia sem ter a certeza de que, de alguma maneira, naquela página, naquela história, você tem que ter um encontro com Cristo. E muitas dessas páginas da Bíblia, elas apontam diretamente a Jesus através de modelos ou de símbolos. Alguns são mais claros. Por exemplo, quando você está lendo Gênesis capítulo 3, e você ouve que após o pecado, Adão e Eva estavam nus, e um cordeiro morreu, e por causa da morte daquele cordeiro, agora eles foram vestidos, você tem que olhar para aquele cordeiro como um símbolo de Jesus, que um dia nos encontrou completamente despidos por causa do pecado e com sua justiça nos cobriu. Então, aquele cordeiro de Gênesis 3 apontava para Cristo.
Então tem coisas na Bíblia que apontam para Cristo de maneira muito clara. Você lê e você imagina, olha, isso aqui está falando sobre Cristo, isso aqui está me fazendo ver o que Cristo faria um dia. O sacrifício de Isaac é uma outra coisa que você tem que ver claramente Cristo ali. Quando quase Isaac estava para ser sacrificado, e a voz de Deus disse assim: Abraão, não faça isso. E quando Abraão olha para o lado, um animal aparece para substituir o filho de Abraão. Assim como Jesus Cristo nos substituiu na cruz do Calvário. Então são símbolos claros de quem é Jesus. O santuário, por exemplo, quando você começa a estudar sobre o santuário, tudo no santuário aponta para Cristo. Cada parte do santuário simboliza o sacrifício de Cristo, o ministério de Cristo, a salvação em Cristo. Mas existem alguns símbolos no Antigo Testamento que eu imagino que Jesus explicou para aqueles dois no caminho para Emaús, que não são tão evidentes, mas também apontam para Cristo. Por exemplo, a arca que Noé construiu. Todo o mundo estava condenado, mas Deus ofereceu na arca a oportunidade de salvação. Sabe o que é isso? Exatamente o que Cristo oferece para mim e para você. O mundo jaz no maligno. O mundo está completamente condenado por causa do pecado. E Cristo, como a arca, é a única maneira de nos livrar da destruição que virá. A rocha que foi ferida no deserto, as pessoas completamente sedentas. E quando aquela rocha foi ferida, dela fluiu água para trazer vida. Cristo é como a rocha ferida, que dele flui salvação. Um dia o anjo da morte ia passar no Egito, e quando o anjo ia passar, e era para matar todos os primogênitos de todas as casas, não apenas dos egípcios, mas se a família colocasse o sangue do cordeiro na porta, a morte não entraria naquela casa. Sabe o que é isso? Cristo. Quando eu coloco a presença de Cristo sobre a minha casa, o anjo da destruição não habita nessa casa. Algumas vezes Cristo também foi retratado através de personagens. Por exemplo, Moisés, ele foi o libertador do povo. O povo estava condenado no Egito, sem vida no Egito, completamente escravo no Egito. E Moisés foi o libertador que os tirou do Egito. Isso é tão verdade que um dia, quando Moisés estava próximo da sua morte, ele disse assim: um dia Deus enviará um profeta maior que eu para libertar vocês. Ele estava dizendo: vai vir o Salvador. Eu sou apenas um símbolo pequeno do que vocês vão receber. Melquisedeque foi um homem que a Bíblia diz que ele era ao mesmo tempo rei e sacerdote. Sabe quem é ao mesmo tempo rei e sacerdote? Jesus Cristo. Melquisedeque era um símbolo de Jesus Cristo. Mas no Antigo Testamento, a pessoa ou personagem que mais retrata Cristo é José. Nenhum outro personagem no Antigo Testamento tem tanta conexão da vida dele com a vida de Cristo como José. Eu falei para vocês em uma das noites que de todos os personagens bíblicos, que a Bíblia gasta muitos capítulos falando sobre ele, só existem 2 no Antigo Testamento que não é representado ou não é apresentado nenhum pecado deles. Somente Daniel e José. São os 2 únicos personagens do Antigo Testamento que vários capítulos, tem aqueles personagens que 1 versículo ou 2 versículos falam sobre a vida dele. Mas aqueles personagens que vários capítulos retratam a vida deles, apenas José e Daniel não é apresentado o pecado. É claro que eles eram pecadores, mas a vida deles era um modelo tão grande do que viria a ser a vida de Cristo, que Deus decidiu não apresentar o pecado deles, apenas as virtudes deles. E José aponta para Cristo, assim como a Santa Ceia aponta para Cristo. E o que eu quero falar com você hoje é sobre o que a vida de José nos ensina sobre o que viria a ser a vida do nosso Salvador. A Bíblia começa dizendo, ao apresentar José, Gênesis 37, se você puder abrir a sua Bíblia, nós vamos ler alguns textos de Gênesis 37, Gênesis capítulo 37,
A Bíblia diz que um dia José estava em casa e o seu pai deu uma orientação para ele. Gênesis capítulo 37, verso 13. Perguntou Israel, ou que era o pai de José, a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, e eu te enviarei a eles. E respondeu José: eis-me aqui. Um dia, o pai disse a Jesus: meu filho, você vai para a terra buscar os meus filhos perdidos. E Jesus disse, João 6,38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. José sabia que os irmãos o odiavam, não eram de hoje que os irmãos o odiavam. Quando José encontrou seus irmãos, ele já sabia que eles não o queriam bem, mas o pai o havia enviado, e sabe o que ele fez? Ele disse: meu pai, eis-me aqui, eu vou atrás dos meus irmãos. E a Bíblia diz, em Hebreus 10:7, então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Assim como José disse assim: meu pai, eis-me aqui. Jesus falou: pai, é para salvar a humanidade perdida, eis-me aqui, eu vou. Quando José, ele estava procurando seus irmãos, o capítulo 37, verso 15, tem uma coisa linda. Diz que ele encontrou um homem, e esse homem percebeu que José andava errante pelo deserto, e esse homem viu que ele estava procurando alguma coisa, e ele perguntou: o que você procura? O que você está fazendo aqui? E José respondeu: eu procuro os meus irmãos, dize-me, onde apacentam eles o rebanho? José estava procurando os seus irmãos. Sabe o que a Bíblia diz sobre Jesus? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Assim como José saiu em busca dos seus irmãos, Jesus veio para essa terra em busca dos seus filhos, dos seus irmãos que estavam perdidos. Eu costumo contar uma história. Quando eu comecei o meu ministério, eu morava numa cidade no interior de Pernambuco, uma cidade que eu amava, uma cidade de pessoas maravilhosas, mas uma cidade daquelas do interior que não tem nada além da praça principal da cidade. A atração da cidade era a praça, era tudo que tinha. E quando eu estava nessa cidade, ninguém praticamente ia me visitar. Ninguém ligava: pastor Josanã, que saudade, eu quero ir aí. Não tinha nada o que ver. Quando eu mudei para uma cidade chamada Natal, aí vocês precisam ver. Toda hora alguém: pastor, que saudade, eu quero ir aí lhe visitar. E eu comecei a ter a impressão que algumas dessas pessoas não iam me visitar, iam ver as praias. Quando Jesus Cristo veio visitar essa terra, Ele não veio ver as praias. Quando eu morava nessa cidade no interior, a minha mãe e a minha irmã iam lá. E não tinha muito o que ver, mas tinha a Gleice e a mim. Sabe o que Jesus Cristo veio fazer nessa terra? Ele não veio ver praia, Ele veio procurar você. Ele veio a essa terra para procurar os seus irmãos. Sabe o que a Bíblia diz? Que Ele veio procurar aquele que estava perdido. Quando finalmente José encontrou seus irmãos, o capítulo 37, verso 18, diz que de longe os seus irmãos o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Quando Jesus veio a essa terra procurar os seus irmãos, sabe o que aconteceu? Ele veio para o que eram os seus, para o que era seus, mas os seus não receberam. Exatamente a maneira como os irmãos de José o trataram, o nosso irmão mais velho, quando veio nos resgatar, foi tratado também. Mateus 21 tem uma parábola linda, mas ao mesmo tempo muito dura. Diz que um dia um homem foi ver o seu campo. E todas as vezes que alguém era enviado para ver como estava o seu campo, ele era maltratado.
rejeitado, apedrejado. E diz que ele mandou um servo, mandou outro servo, mandou outro servo, e toda vez que os servos chegavam naquele campo, do dono do campo, eles eram maltratados, rejeitados e apedrejados. Até que o dono da terra disse: eu vou mandar o meu filho, ao meu filho eles respeitarão. E a parábola diz que quando o filho estava chegando na terra que era do seu pai, aquelas pessoas que moravam naquela terra disseram: olha, quem está chegando aí é o filho, vamos matar. E eles mataram o filho. Sabe o que Jesus está dizendo? O que planejaram, o que os irmãos de José planejaram fazer com ele, quando ele estava chegando para encontrá-los, é o que vocês farão comigo quando eu chegar na terra. A Bíblia diz, em Gênesis 42, que José, verso 21, quando José, ele viu seus irmãos, verso 21, 42, 21, os seus irmãos disseram: na verdade nós somos culpados no tocante a nosso irmão, pois nós vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos veio essa ansiedade. Sabe que os irmãos de José perceberam? A angústia da alma dele, quando eles quiseram matá-lo. Sabe o que a Bíblia diz? Que um dia Jesus estava no jardim do Getsêmani, e ele disse assim: Pai, eu estou angustiado. E ele disse para os discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem comigo. Do jeito que José foi angustiado quando queriam matá-lo, Jesus passou por angústia antes da sua morte. Sabe o que a Bíblia fala em Gênesis 37, 28? A Bíblia diz em Gênesis 37, 28, que quando os irmãos de José desistiram de matá-lo, eles decidiram vendê-lo. Tiraram a sua capa, que ele havia recebido do pai. Tiraram a sua capa e o venderam. E a Bíblia diz que eles venderam por 20 moedas de prata. Sabe o que aconteceu com Jesus? Um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Quando Jesus estava no palácio de Herodes, e quando ele foi levado para a cruz, a Bíblia diz que os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tiraram-lhe as vestes, e fizeram 4 partes dela, para cada soldado uma parte, e pregaram também a túnica. E pegaram também a túnica. Do jeito que José, antes de ser vendido e quase morto, foi tirado sua capa, e ele foi vendido por moedas de prata, a capa e a túnica de Jesus também foram tiradas, e ele foi vendido por 30 moedas de prata. Sabe quem era José? Alguém que não era um escravo, mas foi feito escravo por causa dos seus irmãos. Sabe quem é Jesus? Por isso vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores. José não era escravo, mas foi feito escravo. Jesus não era malfeitor, mas assumiu o lugar dos malfeitores por amor dos seus irmãos. Sabe quem era José? Sabe o que José passou? Gênesis 39, verso 20. Diz que José, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam. José foi preso injustamente, ele não tinha culpa nenhuma, mas ele foi preso. Sabe o que a Bíblia diz? Que até Pilatos disse: eu apresento Jesus para vocês, mas saibam, ele não tem culpa alguma. Ele está sendo injustiçado. José foi falsamente acusado e lançado na prisão, por causa de sua lealdade. Da mesma forma, Cristo foi menosprezado e rejeitado, não só porque sua vida era justa e abnegada, mas porque sua vida era uma reprovação ao pecado. Embora não fosse culpado de falta alguma, ele foi condenado pelas declarações de falsas testemunhas. Sabe o que Cristo passou? Em algum momento, quando José reencontrou seus irmãos, Gênesis 45, verso 5,
Diz que ele encontrou seus irmãos e, no lugar de mostrar ira por seus irmãos, ele falou uma coisa linda para os seus irmãos. Gênesis 45, 5 a 7. O texto diz que agora, pois, não fiquem tristes, não se irritem contra vós mesmos, porque vocês me venderam para o Egito, mas foi para a conservação da vida. Deus me enviou antes de vocês, porque já houve 2 anos de fome na terra, ainda restam 5 anos em que haverá lavoura nem colheita, não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para conservar a vossa vida na terra e para dar um grande livramento. José disse assim: eu não estou triste, eu não estou triste de ter sido vendido, porque eu sei porque eu fui vendido, tinha um propósito, era para salvar vidas. Sabe o que a Bíblia diz? Quando der ele, está falando de Jesus, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Jesus verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Eu sofri muito, é verdade, mas teve um propósito. Alguns aceitaram a salvação. E foi para livrar e perdoar que eu passei tudo o que eu passei. E aqui diz que Jesus ficou feliz de ter passado tudo o que passou, porque tinha um propósito, assim como José. José, mediante seu cativeiro no Egito, tornou-se um salvador para a família de seu pai. De maneira semelhante, a crucifixão de Cristo pelos seus inimigos, dele fez o Redentor da humanidade, o Salvador de uma raça decaída e o governador do mundo inteiro. Quando José foi levantado, ele se tornou governador. Jesus Cristo, ao receber a vitória na cruz do Calvário, se tornou governador do mundo inteiro. A paciência e humildade de José sobre injustiça e a opressão, seu perdão para com seus irmãos desnaturados, representam o resignado sofrimento do Salvador, pela malícia e maus tratos de homens ímpios, e seu perdão não somente aos seus assassinos, mas a todos os que a ele têm vindo confessado seus pecados e buscado perdão. Quando os irmãos foram até José e reconheceram seus erros, José disse assim: eu perdoo vocês, fiquem em paz. E cada pessoa que feriu Jesus Cristo por seus pecados, pode a ele receber perdão, bondade e paz. Essas são apenas algumas, mas existem centenas de fatos na vida de José que lembram a vida de Cristo. Mas existem 3 coisas na vida de José que são o oposto da vida de Cristo. A primeira coisa é que o pai de José o enviou sem saber o que seu filho iria sofrer. Dificilmente, eu acho que até impossível, se Jacó soubesse o que iria acontecer com seu filho, ele não teria enviado José naquela viagem. Isso é lógico. Um pai nunca enviaria o seu filho para passar pela dor que sabia que seu filho iria passar. Outro dia eu vi uma reportagem e era uma mãe que tinha muito cuidado com sua única filha. Ela criava sua filha sozinha em São Paulo e ela não deixava a menina sair para lugar nenhum sozinha. A menina já tinha 16 anos. E ela, todo lugar, ia com a filha, porque tinha muito medo da cidade, de assalto, de tudo que tem uma cidade grande como São Paulo. E um dia, a filha tinha que fazer uma prova. E disse: mãe, eu preciso ir para a escola fazer uma prova. E a mãe disse assim: filha, eu não vou conseguir chegar para te levar. E ela disse: mãe, eu sei o caminho, mãe. Eu faço esse caminho todos os dias, é perto. Mãe, por favor, já tenho idade, me deixa ir. E a mãe, muito apreensiva, deixou sua filha sair. E quando ela estava descendo as escadas do metrô, uma bala perdida atingiu sua filha e ela morreu. E eu ouvi a reportagem dessa mãe. E a mãe, em prantos, dizia assim: se eu soubesse que isso ia acontecer, eu não teria deixado minha filha sair de casa. Isso é lógico. Se eu soubesse que minha filha iria perder a vida naquele dia, eu não teria deixado ela sair.
Se Jacó soubesse que seu filho iria passar pelo que ele passou, ele não tinha deixado ele fazer aquela viagem. Mas sabe quem é o seu Deus? Ele sabia que se deixasse o filho dele sair de casa, ele seria cuspido, chicoteado, rejeitado e crucificado. E mesmo sabendo que seu filho iria passar, ele deixou o seu filho sair de casa por nós. Sabe o que é isso? Amor. O pai decidiu deixar o filho sair de casa, porque ele queria nos salvar. José quase morreu. Mas mesmo que José houvesse morrido na mão dos seus irmãos, a morte de José não iria substituir ninguém. Ia ser apenas uma morte, mais um assassinato injusto. Jesus Cristo não foi assassinado injustamente. Jesus Cristo decidiu entregar a sua vida como substituto daqueles que o aceitam como Salvador. Jesus Cristo não é um mártir. Jesus Cristo não é alguém que foi injustiçado e perseguido. Jesus Cristo decidiu entregar a sua própria vida. José, se fosse dito para ele: olha José, você não encontrou os seus irmãos, mas se você continuar procurando seus irmãos, eles vão prender você, jogar você num poço e vão vender você como escravo. Eu imagino que José teria voltado para casa. Jesus sabia e ele não voltou para casa. Jesus não voltou para casa antes da cruz, não porque ele não conseguiria voltar. Jesus não voltou para casa porque ele decidiu não voltar. Então José e Jesus têm algumas semelhanças, mas o que difere a vida de Jesus da vida de José é que Jesus sabia o que passaria e decidiu passar. Sabe o que é a Santa Ceia? A Santa Ceia é o momento de você relembrar o que Jesus passou e entender que Jesus passou por você e ele não desistiu, ele não recuou. Eu lembro com carinho que minha mãe, quando ela participava da ceia, eu era criança e não podia participar ainda, e eu via minha mãe colocar a pontinha do dedo dela no suco e chorava, e chorava, e chorava. Eu não entendia por que minha mãe coloca a pontinha do dedo ali no suco e chora antes de tomar o cálice. E eu fui crescendo e fui entendendo. Minha mãe entendeu o que aconteceu na cruz, e ela entendeu que a Santa Ceia é o momento de reconhecer: o Senhor não desistiu de mim, o Senhor não foi embora, o Senhor mandou seu filho sabendo tudo que ele iria passar, o Senhor não recuou, o Senhor não desistiu. Jesus não desistiu porque ama você. E a maior prova do amor de Cristo não é a bênção que Ele te dá ou a bênção que você espera. A maior prova do amor de Cristo é o que Ele já te deu na cruz do Calvário. Se você não consegue entender o amor de Deus na cruz do Calvário, nada do que Deus te dê, nenhuma bênção que você peça e receba, vai ser maior do que o que Ele já te deu na cruz. Então essa noite, ao participar da ceia, participe com um coração grato por aquele que não desistiu, por aquele que se entregou, porque Ele queria provar o amor que tem por você. Nós vamos orar agora. E eu quero convidá-lo a fazer a sua oração e dizer: Santo Deus, muito obrigado porque o Senhor não foi embora. Muito obrigado porque o Senhor não desistiu. E eu quero hoje participar dessa ceia com o coração cheio de gratidão pelo Deus que enviou o seu Filho e pelo Filho que veio e não foi embora por mim. Feche seus olhos e agradeça isso a Deus. E eu quero em seguida orar com você. Fale com Deus. E em seguida eu quero orar com você. Querido Deus,
nessa breve oração, nós expressamos a nossa gratidão ao Senhor. O Senhor sabia para onde estava enviando o seu filho. O Senhor sabia como ele seria tratado. O Senhor sabia o que faríamos com ele. E mesmo assim o Senhor disse: meu filho, vá. Querido Jesus, o Senhor sabia o que iria passar. O Senhor sabia que já era o Cordeiro oferecido antes da fundação do mundo. O Senhor já estava disposto a vir e o Senhor veio. Foi rejeitado, traído, negado, cuspido, chicoteado e não foi embora. E a Bíblia ainda diz que o Senhor se alegrou, porque sabia que aquele sacrifício é o que nos traria vida. Então agora, Senhor, ao participar dessa ceia, nós queremos te agradecer, porque o Senhor não foi embora e não desistiu de nós. Que ao comermos o pão e tomarmos o suco, o nosso coração possa explodir de gratidão. Que possamos sentir, Santo Deus, o teu amor por nós. E que esse amor nos leve a desejar ser um filho e uma filha melhor para ti. Que o nosso coração se encha tanto de gratidão pelo que foi feito, que nós possamos terminar essa ceia dizendo: Santo Deus, eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade, eu quero entregar a vida em tuas mãos, eu quero ser teu completamente, porque o Senhor um dia foi por mim completamente na cruz. Eu te peço, Santo Deus, que essa ceia faça alguma coisa no nosso coração, que nos leve para mais próximos de ti e nos encha da tua paz e da alegria da salvação. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora a gente continua nesse espírito de oração, através dessa oração cantada. Renova-me. Vamos juntos? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual.
necessita mais de ti. Necessita mais de ti. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, verso 14, diz: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. E então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Eu queria dizer para você, nessa noite, que essas palavras, elas ecoam até este momento. Jesus também estava ansioso por poder estar conosco neste momento. E todos são bem-vindos à mesa do Senhor. Todos somos bem-vindos a participar da ceia do Senhor, com os símbolos que representam o seu corpo e o seu sangue, e viver essa experiência sensorial através dos símbolos, mas que muito em breve será pessoalmente, nas bodas do Cordeiro. Amém? Que possamos participar nessa noite com espírito de oração, gratidão e de antecipação daquele glorioso momento que viveremos muito em breve. Amém. Convido a todos a acompanhar na Bíblia a leitura no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Refere-se à instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazeis isso em memória de mim. Continuando no mesmo capítulo, 1 Coríntios 11, verso 25. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nesse instante, nós proferiremos duas orações. Eu uma e o Leonel outra. E eu quero convidá-los a se prostrar, aqueles que podem, perante o Senhor nesse momento solene. Paizinho de amor, olha por favor esse instante os teus filhos. A sua congregação está aqui prostrada, fazendo exatamente aquilo que o Senhor pediu como exemplo, que fizéssemos memória de Ti. Senhor, nosso coração está repleto de gratidão. Nós louvamos nesse momento e reconhecemos a grandiosidade, ó Deus, desse momento, onde nós lembramos que o nosso irmão Jesus foi esmagado pelos nossos pecados. Senhor Deus, por favor, logo mais cearemos contigo no céu. Mas agora nós fazemos apenas uma réplica muito distante daquilo que será uma festa grandiosa logo mais. Nós suplicamos, Senhor, por favor, que tomaremos e repartiremos o
pão sagrado, simbolizando o seu corpo. E nós agradecemos, porque o Senhor Jesus é o nosso verdadeiro pão. E neste momento, Senhor, reconhecemos e agradecemos o teu imensurável amor por cada um de nós, de teres dado o teu Filho para viver nessa terra e através do seu sacrifício, através do seu sangue, nos dar a possibilidade de nos salvarmos por o aceitar como nosso Salvador. Por isso, Senhor, nós te pedimos que tu abençoes este suco de uva que representa o teu sangue, como um símbolo do teu sangue, e que teu Espírito Santo esteja conosco em cada momento da nossa vida, nos preparando para a tua breve volta, para que juntos um dia possamos estar todos nos céus. É o que nós pedimos, não porque nós o mereçamos, mas em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Nesse momento nós prosseguiremos com a entrega do pão e do suco de uva. A distribuição ela será feita pelos diáconos e eu convido todos aqueles que irão participar a se colocarem em pé e conforme você for recebendo você pode se assentar, ok? Um detalhe importante, as crianças, apenas as que já são batizadas e dos adolescentes em diante podem participar conosco também aqueles que têm a convicção e aceitam Jesus como seu Salvador. Não é uma cerimônia apenas para adventistas do sétimo dia. Todos são convidados a participar, aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador. Então vamos esperar a distribuição acontecer para todos. Quando finalizar a entrega, nós vamos conferir se todos receberam e então nós iremos participar juntos, ok? Nós queremos que todos recebam para poderem participar juntos. Então, você vai receber, aguarde um pouquinho, se assente. Quando finalizar a entrega, eu vou dar aqui, então, o direcionamento para participarmos. Que Deus abençoe a todos nesse momento.
uma chance pra Jesus e você vai encontrar o amor mais puro. Sei que Ele vai lhe conceder paz que excede o entender. Escolher a quem servir, dê uma chance pra Jesus em sua vida. Um novo dia vai chegar, o que é sonho então será. Atrás e sem lembrar
Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali. Meu pecado suportou, por seu amor a graça recebi. Pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Coroai o Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus por mim morreu. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali. Meu pecado suportou, por seu amor a graça recebi. Pelo amor dou graças, graças dou. Pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Coroai pra sempre o Rei dos Reis, pra sempre
Todos receberam? O pessoal da mídia recebeu também? Lá em cima? Eu vou ler aqui então. Jesus, ele disse: façam isto em memória de mim. Todas as vezes que beberem, todas as vezes que comerem, em memória de mim, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Vamos todos participar em oração e gratidão. Amém. Amém. Não sei você, mas o pão e o suco, algo tão simples, mas quando a gente coloca na boca, um sabor gostoso. A salvação é simples, basta aceitar a Jesus. E Ele quer trazer sabor, Ele quer trazer energia, Ele quer trazer vida para você. É por isso que a cerimônia da ceia do Senhor não é uma cerimônia da qual nós saímos cabisbaixos. A ceia do Senhor é uma celebração prévia da grande ceia das bodas do Cordeiro. Eu gostaria de agradecer aos nossos diáconos e diaconisas que prepararam essa ceia, tornaram possível esse momento tão especial. Também ao nosso grupo do Ancionato que nos auxiliou à mesa, o Pedrão que auxiliou também na distribuição junto com o diaconato, e gratidão também a toda a equipe da nossa igreja, os músicos que cantaram, que tocaram, equipe de transmissão. Nós sabemos que temos muitas pessoas acompanhando. Muito obrigado à nossa equipe, que não somente hoje, mas ao longo da semana esteve aqui, usando os seus dons, os seus talentos. A nossa equipe de recepção, a equipe do operacional, tantas pessoas, né? Nossa equipe da cozinha que preparou o lanche todas as noites. E temos tantas outras pessoas de bastidores, que às vezes a gente nem vê, a equipe do operacional que conduziu os cultos aqui da salinha atrás. Que Deus continue abençoando cada um de vocês que usaram os seus dons, os seus talentos para servir a Deus e servir as pessoas. Chegará o dia no qual nós estaremos nas bodas do Cordeiro e o próprio Jesus é quem irá servir, fazendo nada diferente do que Ele fez quando esteve aqui. E nós vamos ter o prazer e o privilégio de receber das mãos dEle. Que Deus possa abençoar vocês. Igreja, de maneira especial quero agradecer a vocês. E eu vou corrigir aqui, com a licença do nosso irmão Gersi. Não só igreja, né, irmão Gersi? Irmãos, irmãs, família, gratidão porque vocês estiveram ao longo da semana. E porque eu tenho certeza que vocês estiveram com o coração aberto para o Espírito Santo falar aí profundamente. Tenho certeza que nós fomos transformados ao longo dessa semana. E a obra que iniciou, talvez aqui, ou que já tinha iniciado e se aprofundou nessa semana, irá continuar até o dia glorioso da volta de Jesus, no qual Ele irá completar aquilo que faltar. Mas até lá seguimos juntos, talvez enfrentando batalhas, mas com a certeza de que somos em Cristo mais que vencedores. Quero convidar você, igreja, você irmão, você irmã, a ficar em pé, para nós cantarmos juntos esse louvor, esse hino, essa música que nos acompanha ao longo dessa semana. Ainda cantaremos amanhã mais uma vez. Vencedor a cada dia. Vamos cantar?
Há caminhos que parecem ideais para se seguir. Há projetos que parecem ser de Deus. Desde quando me levanto até quando vou dormir, sou provado, tenho escolhas a fazer. Cada dia que eu vivo é um milagre singular, mas também tenho lutas a enfrentar. Eu te peço, Senhor, que eu aprenda mais de ti, para ser cada dia vencedor. A igreja canta. Eu me entrego a ti, Senhor, em oração aqui estou, pra pedir que não me deixes pecar contra ti. Com teu amor em minha mente, que eu te obedeça humildemente, vencedor, cada dia eu sou. As mulheres. Para todos que me ouvirem, testemunha eu serei. Vou mostrar-lhes o caminho até Jesus. Os homens, um passo de fé. É um passo de fé, entregar-se a esse Deus, pra ganhar liberdade, pra vencer. Todos juntos. Eu me entrego a ti, Senhor, em oração aqui estou, pra pedir que não me deixes pecar contra ti. Com teu amor em minha mente, eu te obedeça humildemente, vencedor, cada dia eu sou. Reconheça comigo. Eu nada tenho em mim mesmo, preciso crer e confiar, alimentar-me da palavra, jamais deixar de orar. Eu me entrego a ti, Senhor, em oração aqui estou, pra pedir que não me deixes pecar contra ti. Com teu amor em minha mente, que eu te obedeça humildemente, vencedor, cada dia eu sou. Cada dia, por tua graça, até tua volta, vencedor eu serei. Amém. Deus seja louvado. Quero fazer um convite antes da oração final. Aquelas pessoas que tomaram a decisão pelo batismo, que já declararam a sua decisão pelo batismo, ou aquelas que sentem no coração o desejo de serem batizadas. Eu vou ao final do culto ficar aqui na frente, eu queria orar com vocês. Então vai ser rápido, mas eu preciso orar com você antes de encerrar a noite. Então aquelas pessoas que já decidiram pelo batismo, ou aquelas pessoas que sentem no coração o desejo de um dia serem batizadas, eu vou estar aqui nos primeiros bancos, eu quero orar com vocês antes de que vocês possam voltar para casa. Vamos orar?
Querido e eterno Pai, eu te agradeço, Santo Deus, porque é emocionante ver a igreja cantar. E parece que sair do fundo do coração esse desejo. Santo Deus, eu quero ser vencedor a cada dia, mas eu descobri que não é por mim. Não é por minha força, não é por minha capacidade, mas é por depender daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Como o pastor falou, a Santa Ceia é o momento de reconhecer que eu sou pecador, mas voltar para casa feliz porque eu fui perdoado. Que o Senhor nos acompanhe e que a alegria do perdão nos dê uma noite em paz. Agora eu vou orar aqui à frente com algumas pessoas que tomaram a decisão mais importante da vida. E eu te peço, Santo Deus, que seja um momento bonito agora de oração com eles, antes que esse grupo volte para casa. E a todos nós nos leva em paz e nos traz amanhã pela manhã para mais uma vez ouvir uma mensagem sobre José, que vai nos encher o coração de esperança da breve volta de Jesus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Aqueles que tomaram a decisão pelo batismo ou querem tomar essa decisão, podem vir aqui à frente. Eu quero orar com vocês. Apenas lembrando, amanhã o culto começa às 9h30. Estão todos convidados para participarem conosco. E uma gratidão especial a você que veio essa noite. Que Deus te abençoe. O pastor Josana vai estar aqui à frente, aguardando aqueles que gostariam de ter essa oração especial. E os demais, que Deus possa levar em segurança aos seus lares. Aproveito para pedir também àqueles que irão participar do grande coro, para virem aqui para frente, desse meu lado esquerdo, direita de vocês. Nós já iremos ter o ensaio logo em seguida. Uma boa noite a todos.